Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, ofrendas religiosas, também aqueles que nos acompanham de suas casas, pela internet e pela Rádio Bom Jesus. A liturgia deste quarto domingo, do tempo da Quaresma, motiva a todos nós a prática do bem. Motiva-nos, sobretudo, a nós fazermos escolhas acertadas na nossa vida. Qual deve ser o caminho das nossas escolhas? A nossa vontade, movida pela nossa razão, iluminada pela nossa fé. Por isso que é tão importante e é um cuidado muito grande da igreja em nos dar a devida instrução, em formar a nossa consciência, para que as nossas decisões sejam pautadas na nossa fé. Não só fazemos escolhas pela nossa razão, orientados pela nossa razão, mas segundo os princípios da fé. E por isso que é tão importante nós sermos alimentados com o pão da palavra de Deus, para nós formarmos a nossa consciência, para nós tomarmos as nossas decisões com esse pensamento fixo que deve estar sempre diante de nós. Nós somos cidadãos do céu, estamos aqui de passagem, como estrangeiros, como peregrinos, a nossa pátria é o céu. E as nossas escolhas devem ser sempre baseadas nesse princípio, para um dia nós chegarmos ao céu. Em dois momentos da liturgia de hoje, vai sair esse versículo do Salmo, seja na oração do introito e depois também na oração do gradual. Eu me alegrei por aquilo que me foi dito, iremos à casa do Senhor. E é a razão de ser e o sentido da nossa vida, a razão de ser da nossa alegria, de fato. Quando a igreja hoje começa a sua liturgia no introito, alegra-te Jerusalém, para alegrar o nosso coração, se aproximando do momento em que nós vamos celebrar o mistério da nossa redenção, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande vitorioso contra o demônio, contra o mal, contra o pecado. E com a morte de nosso Senhor e com a sua ressurreição, Ele nos libertou do poder do demônio, nos libertou do poder das trevas. Na primeira leitura de hoje, se conclui a leitura exatamente com essas palavras: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Prezados irmãos e irmãs, o quanto é importante nós pensarmos e agradecermos a Deus esse dom precioso que Ele nos concedeu da liberdade. E que traz para nós merecimentos, nós podemos alcançar merecimentos para a vida eterna, fortalecidos, movidos sempre pela graça de Deus. O quanto fala-se em liberdade, e de modo especial no contexto atual da sociedade, se exige tanto a liberdade, mas sem o senso de responsabilidade. Um grande problema da atualidade é a responsabilidade das pessoas. E de alguma maneira, todos nós somos tocados, envolvidos por isso. Mas sobretudo a propaganda do mundo, e que vai destruindo, pervertendo a educação da infância, da juventude. Prega-se tanto liberdade, liberdade, mas ninguém quer assumir as consequências dessa liberdade, as consequências dessas escolhas. E se nós colocamos a causa, o efeito virá, as consequências virão. Nós devemos estar dispostos a assumir essas consequências. Isso se aplica à vida cristã. Nosso Senhor nos criou, vimos a esse mundo para que nós servimos a Deus, nos criou por amor, para nos fazer um dia felizes no céu. E traçou para nós um caminho. E para facilitar a nossa vida, estabeleceu para nós preceitos, como nós recordamos no início da Santa Missa, exatamente para facilitar para nós o conhecimento do céu, para facilitar para nós conhecermos o caminho do céu com clareza. E dentro desses limites colocados por Deus, Ele nos fez livres para nós fazermos as nossas escolhas.
E ao instituir a Santa Igreja, para fazer a aplicação a nós dos merecimentos da sua paixão e da sua morte, para nos alimentar com a Sagrada Eucaristia, para nos orientar no caminho da salvação, para perdoar as nossas faltas todas as vezes que nós saímos desse caminho. Exatamente é esse olhar de amor, de misericórdia, é a bondade de nosso Senhor, tudo para facilitar o caminho da nossa salvação. E por isso nós precisamos pedir a Deus que ilumine a nossa inteligência e fortaleça a nossa vontade, para que façamos escolhas acertadas. Primeiro mandamento, lembramos isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus nos concede a graça, ilumina a nossa inteligência, fortalece a nossa vontade, mas eu preciso tomar uma decisão. O que eu vou colocar como prioridade na minha vida? É viver na graça de Deus? É alimentar a minha vida com a oração, com a Eucaristia? O que eu vou estabelecer como prioridade? Amar a Deus ou amar o mundo e as suas vaidades com as suas consequências? E assim poderíamos passar por todos os mandamentos, mas como o nosso Senhor mesmo disse, é o primeiro e maior mandamento amar a Deus e ao próximo. Então eu faço uma escolha. Eu sei que eu preciso todos os domingos participar da Santa Missa, mandamento da lei de Deus, mandamento da igreja, guardar, santificar os dias santos. Muitas vezes, muitos fazem uma escolha errada. É um mandamento, é um preceito, mas nós temos a nossa liberdade. Deus nos concedeu a liberdade para nós escolhermos entre um bem e um outro bem. Mas erradamente fazemos escolhas e escolhemos o mal. Nós sabemos que nós precisamos alimentar o nosso dia com a oração, mas colocamos muitas vezes outras prioridades. Ou às vezes deixamos já para o último momento do nosso dia, quando as nossas forças físicas já estão se esgotando e rezamos mal. Deus nosso Senhor, Deus é Pai, compreende a vida de cada um de nós. Em alguns momentos, algumas circunstâncias, alguns dias, surgem imprevistos na vida de todos nós. Mas falamos de maneira geral, como regra, prioridades. As escolhas na nossa vida, os jovens que vão preparar-se para a vida matrimonial, precisam pensar nas escolhas. Podem trazer consequências desastrosas para a vida, ou consequências também positivas. Mas as nossas escolhas devem ser sempre com esse pensamento: nós iremos para a casa do Senhor. A minha meta, a razão de ser da minha vida é um dia chegar ao céu. A igreja, desde o princípio da quaresma, nos lembrou isso. A necessidade dos sacrifícios. Não nos impõe, não nos obriga, alguns dias sim, para ajudar a nossa fragilidade, mas como conselho para nós vivermos a quaresma. Fazemos escolhas. Deus nosso Senhor nos concede muito mais graças quando nós atendemos ao ensinamento da Santa Igreja. Mas muitas vezes colocamos como prioridade o comodismo, o conforto, a gula, a preguiça, entre outros tantos. Mas queremos de Deus sempre em abundância, muitas e muitas graças. Queremos de Deus sempre a prosperidade. Queremos que Deus nos livre de todos os problemas e contratempos. Nós somos exortados pela igreja, instruídos, para que nós guardemos a pureza do nosso coração, para que nós protejamos o nosso corpo, que é templo de Deus, templo do Espírito Santo. Algo tão precioso que nós carregamos a graça de Deus num recipiente tão fragilizado. E o quanto nós precisamos nos proteger. Mas quantas vezes fazemos escolhas erradas? Da impureza, da imodéstia.
Pecados para nós e muitas vezes nos tornamos ocasião de pecado para os outros. Escolhas erradas no que diz respeito à família. Aparecem oportunidades de pecado para destruição, para traição da família. Muitos fazem escolhas erradas e não querem as consequências. E com o passar do tempo, naturalmente, vem a destruição da sua casa, da sua família. A destruição da confiança daquele ou daquela com quem você se casou. E todas as consequências negativas. Foi para a liberdade que Cristo nos resgatou, nos libertou. A liberdade dos filhos de Deus, mas para nós escolhermos o bem e para nós recebermos de Deus um dia a recompensa no céu. É bastante interessante que a liturgia de hoje traça para nós um caminho necessário. Nosso Senhor que nos liberta, pelo sacrifício da sua vida, paixão, morte, coroada com a ressurreição. Instituiu para nós a igreja para que nós possamos receber os merecimentos da sua paixão e da sua morte. A igreja que nos alimenta com o pão da sua palavra, a igreja que nos alimenta com a sagrada Eucaristia, como é representada nesse milagre de Jesus hoje na multiplicação dos pães, que é sempre figura da Eucaristia. Esse tempo pascal a igreja nos exorta, nos lembra, nos manda, nos obriga e impõe para nós como condição de pecado para ajudar a nossa fragilidade, de alguma maneira como que nos empurrar para Deus. Para de alguma maneira tocar mais profundamente a nossa consciência. Tempo de nós fazermos a nossa confissão e a nossa comunhão por ocasião da Páscoa. O preceito pascal começa na quinta-feira santa e vai até a festa do Espírito Santo, a festa de Pentecostes. Quantos entra ano, sai ano, celebram uma Páscoa, uma outra Páscoa e não fazem a sua comunhão pascal, ao menos a comunhão pascal. Como nós podemos vencer as tentações, vencermos o mal? Como nós podemos carregar a nossa cruz, suportarmos o peso do dia, o peso da nossa cruz, sem sermos alimentados pelo próprio Cristo, pela Eucaristia? A obra da nossa santificação é obra mais de Deus do que nossa, mas daquilo que depende da nossa resposta. Deus nos concedeu a liberdade para isso, para nós respondermos ao Senhor. E eu gosto sempre de mencionar essa passagem do Evangelho de hoje, em que Jesus viu aquela multidão faminta e não quis despedir aquele povo sem dar a eles o que comer, para que eles pudessem mais tranquilamente voltar para suas casas. E Jesus, conhecendo tudo, mas fez questão de perguntar aos apóstolos: o que vamos dar de comer a toda essa multidão? Em torno de 5.000 pessoas ou mais. E São Filipe disse: Senhor, mas ou seja, nem uma quantidade grande de dinheiro seria suficiente para isso, 200 denários. Mas Santo André disse: Senhor, tem um rapaz aqui que tem um embornal aqui, 5 pães e 2 peixes, mas de maneira bastante desprezível. O que é isso para tanta gente? É mais ou menos a obra da nossa santificação. A parte maior é sempre de Deus. Mas desses 5 pães e 2 peixinhos que aquele jovem tinha para oferecer, o Senhor não dispensou. Ele que fez todas as coisas com o simples ato da sua vontade: faça-se a luz, faça-se o firmamento, apareçam os astros no céu, com o simples ato da sua vontade, como nos mostra a Escritura no livro do Gênesis. E que dificuldade teria de fazer ali surgir o pão ou qualquer outro alimento? Mas cada passo, cada gesto do Senhor foi para o nosso ensinamento, sempre para nos instruir. O Senhor não dispensou esses 5 pães e os 2 peixinhos. E desses 5 pães e 2 peixinhos que Ele abençoou, Ele fez multiplicar e saciou a fome daquela multidão, e ainda sobraram. A nossa parte, a nossa vontade livre é para nós oferecermos isso ao Senhor. É óbvio que custa para nós sacrifício, dada a fragilidade da nossa natureza. Às vezes muito sacrifício nós oferecemos esse pouquinho para Deus.
Mas por isso que a igreja nos convida tanto, é insistente na reflexão. No tempo da quaresma é tempo de nós pensarmos mais na palavra de Deus. É tempo de nós fazermos uma leitura espiritual, lermos a Sagrada Escritura, lermos a vida dos santos, os ensinamentos da igreja. Participarmos mais vezes da Santa Missa para nós sermos mais instruídos pelo pão da palavra de Deus. Para que nós possamos fortalecer a nossa vontade e termos um pouco mais para nós oferecermos ao Senhor. Para nós termos mais coragem de nos oferecermos ao Senhor. E com mais generosidade nós nos entregarmos a Deus. Com a certeza de que, por amor do reino dos céus, para recebermos um dia a recompensa no céu, tudo vale a pena. Vale a pena todo o sacrifício, toda a renúncia. Vale a pena combatermos duramente os nossos erros, os nossos vícios. Vale a pena sacrificarmos tudo, mas para não perdermos o céu. E comparado com o céu, é até muito menos do que esses 5 pães e 2 peixinhos, mas fiquemos com essa comparação. Um pequeno gesto de caridade, um sacrifício que nós fazemos a mais, uma boa confissão, nesse tempo da quaresma, pode nos arrancar do poder do demônio, das portas do inferno, e nos colocar no céu. Não só na porta do céu, mas nos colocar no céu. Porque não sabemos quanto tempo nós ainda teremos aqui nesse mundo. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos nós, pedimos a intercessão do glorioso São José, que é grande modelo e referência para a nossa vida cristã, patrono da Santa Igreja, que teve essa grande missão de proteger, cuidar da honra da Virgem Maria, da sua pureza, cuidar do menino Jesus, alimentar aquele que é o Filho de Deus. A grande missão de São José de nos ensinar a nós fazermos tudo na nossa vida por Jesus e por Maria. Grande exemplo para nós de fé, sem muitas vezes entendermos o plano da providência de Deus, mas simplesmente crermos. Quando São José ficou incomodado por aquela situação sem ter a resposta, a sua noiva, a Virgem Maria, estava grávida. Em momento algum passou pela sua cabeça pensar mal de Nossa Senhora, nem podia, sabia da sua pureza e da sua santidade. Mas ele também não sabia o que tinha acontecido, não era o filho dele, eles eram castos. E ao mesmo tempo tinha que lutar, pois não podia pensar e jamais pensou alguma coisa maldosa de Nossa Senhora, mas ela estava grávida e os dias iam passando. E na sua bondade e santidade, no seu amor à Virgem Maria, São José pensou em fugir, porque ele não tinha resposta para levar a culpa para ele, como se ele houvesse feito mal àquela jovem, para que ninguém pensasse mal de Nossa Senhora. Ele não tinha resposta. E Deus então mandou que o anjo lhe dissesse: José, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela aconteceu é obra do Espírito Santo, sem mais explicações. Basta crer. Explicar os mínimos detalhes que aconteceu. Não temas receber Maria como tua esposa, pois o que aconteceu nela é obra do Espírito Santo. Ponto. Creia. E ele era um homem de fé. Tranquilizou, serenou o seu coração com a sua fé e confiança no Senhor. E é esse grande exemplo também para todos nós. Peçamos a intercessão de São José para que suplique a Deus por nós, para que Deus nunca deixe faltar para nós a graça, a luz para a nossa inteligência, para que alcance de Deus para nós a força que nós tanto precisamos para a nossa vontade, mas para que as nossas escolhas sejam acertadas. Prezados irmãos e irmãs, se fizemos escolhas erradas, temos um caminho da misericórdia, que é o sacramento da confissão, obrigatório e necessário para todos nós, sem nenhuma exceção. É sempre o olhar bondoso, misericordioso de nosso Senhor.
Que nós aproveitemos esse tempo da Quaresma. Que o glorioso São José seja também a nossa companhia nessa caminhada quaresmal, para que nós vivamos realmente com essa direção da nossa vida, guardando essas palavras para nós pensarmos e refletirmos durante a semana. Eu me alegrei por aquilo que me foi dito. Nós iremos para a casa do Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos cantarmos a nossa profissão de fé. Encarnatus est